Às vezes eu paro para refletir um pouco sobre a minha vida, sabe? Eu gosto de comparar a Roberta de hoje com a Roberta de 5, 10, 15 anos atrás, e eu percebo quanta coisa eu deixei de fazer, quanta coisa ficou para trás, né? E nessa análise eu vejo que muita coisa que eu deixei, né, e que antes era muito importante para mim, e hoje em dia eu vejo que, na verdade, ter largado esses hábitos estão me fazendo uma pessoa melhor. E nesse vídeo aqui eu vou listar para você algumas dessas coisas que eu larguei, né, que eu deixei de fazer e que tem sido muito melhor para mim. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Roberta e nesse canal a gente conversa muito sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, desenvolvimento pessoal. Então, eu estou aqui para compartilhar dos meus processos, para te inspirar para que você dê esse primeiro passo ou continue trilhando o seu caminho de autoconhecimento, que é muito transformador. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu like para ajudar aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e espalhe para as mais pessoas. Bom, gente, esse é um movimento meio que natural, né, na vida de muita gente, né, alguns por volta dos 30, alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, outros nunca acontece, né, que é rever mesmo as suas prioridades, né, muda muita coisa, deixa muita coisa para trás, se conecta com outras coisas, então isso é natural e aconteceu comigo, vem acontecendo. E a primeira coisa que eu deixei de fazer na minha vida foi sair, sabe, para festas, para balada, barzinho, fazer noitada, sabe, aquela coisa de jovem. Eu não faço mais isso, já fiz muito, então vou até te dar aqui mais ou menos um período, mais ou menos ali por volta de 18 anos, que foi quando eu comecei minha vida social, foi sim um pouco tarde, e foi assim, gente, intensamente até os meus 30 anos ali, mais ou menos, que foi quando eu comecei a diminuir até eu parar, né? E por que eu fiz esse movimento? Porque eu cansei, né, gente? Você pensa, de 18 até 30 ali cortando na alta, então era de quinta a domingo. Então, quinta eu começava com um barzinho, sexta já era uma balada, sábado também balada, e no domingo fechava com mais barzinho, né? Então, é, com o passar do tempo, né, quando eu fui chegando ali, os 28, 29, 30 anos, eu comecei a ficar muito cansada. Eu falei assim, cara, começou a não fazer mais sentido, sabe? O corpo começou a sentir, né, porque quase toda semana, eu ficava pelo menos uma noite sem dormir. Então, aquilo eu fui sentindo, meu corpo foi cansando, e eu fui, sabe, assim, dentro de mim, eu fui um chamado para buscas de coisas mais importantes, né? Então a superficialidade das coisas foi me cansando, por mais que era muito divertido, e essa fase eu tenho muita gratidão, porque eu aproveitei muito, assim, sabe? E aprendi muita coisa, vivi muita coisa, então foi um período que foi importante para mim, mas que hoje em dia, né, aqui no meu auge dos meus 36 anos, não faz mais sentido. Então, para me tirar de casa hoje, tem que ser uma coisa muito importante e de preferência que não seja à noite, sabe? E o segundo hábito, gente, que eu abandonei na minha vida, que tá muito ligado com esse primeiro, foi o hábito de beber bebida alcoólica, né? Então, o mesmo tanto que eu saía, era o tanto que eu bebia. Então, aquela coisa toda de passar, né, a noite em claro, além disso, era bebendo. Então, gente, vocês imaginam como que eu ficava no dia seguinte? Era uma ressaca tenebrosa, sabe? E eu percebi o quanto aquilo estava denegrindo o meu corpo. E eu estava cansada, como eu falei para vocês. Eu falei, gente, eu não aguento mais essa vida. Se eu não parar aqui, se eu pelo menos não diminuir, eu vou ter um trem. Os maiores motivos que eu parei de beber foi a questão da ressaca, assim. Eu ficava muito mal, doente mesmo no dia seguinte. E, né, com o passar do tempo, com o passar da idade, né, o corpo vai sentindo, né? Então ali, quando a gente é jovem, a gente dá conta, né? No dia seguinte a gente tá bem, aguenta trabalhar, mas a gente vai ficando mais velho, chega ali aos 30, 30 e poucos, você fica, bebe, sai um dia, bebe, no outro dia você tá muito. Eu, pelo menos, ficava muito cansada, muito, era 2 dias, 3, ou a semana toda para recuperar. E eu falei, não, esse tipo de vida para mim não quero mais. Mas assim, essas duas coisas eu preciso falar para vocês que foi um pouco gradativo, sabe? Por volta de 28, 29, 30 anos, eu fui diminuindo. Então, assim, igual eu falei pra vocês, eu saía 4 vezes na semana, eu comecei a sair 3, aí depois eu comecei a sair 2, aí depois eu comecei a sair 1. Aí, o marco, assim, que eu falo que foi o meu respiro da vida, que talvez se não tivesse acontecido, não sei se eu estaria nesse lugar ainda, não sei. Mas a pandemia, ela veio e deu uma cortada, assim, meio que obrigatória, sabe? Então, a gente precisou, né, ficar em casa,
Então, eu, além de ter parado de sair, eu parei de beber e eu descobri que eu amo ficar em casa, eu amo acordar um domingo bem, aproveitar o meu domingo, acordar cedo. Eu descobri que eu sou uma pessoa diurna, não sou uma pessoa noturna. Então, eu percebi que foi melhor e também eu perdi o embalo. Então, eu falei assim, que bom. Não tá me fazendo falta, não quero mais minha vida. E a terceira coisa, gente, que eu parei de fazer foi trabalhar muito. Eu sou personal trainer, né, formada em educação física desde 2010. Então, assim, a minha área, né, os meus colegas de trabalho, são um pessoal muito doido, pessoal que trabalha muito, assim, tem muita energia. Então, eu fui condicionada, assim, trabalhar muito. Então, eu criei na minha cabeça que eu só teria valor se eu trabalhasse muito. Nem é valor, sabe, assim, financeiro, era valor mesmo de profissional. Então, assim, na minha cabeça eu achava que as pessoas me viam ali trabalhando demais. Eu estava na academia de manhã, de tarde, à noite, e o pessoal né, na minha cabeça, as pessoas que me viam iam achar, nossa, olha como é que a Roberta é competente, olha como que ela trabalha muito. Só que, né, gente, de novo, o tempo foi passando e o meu corpo foi sentindo, né? E acessando todas as ferramentas de autoconhecimento que eu venho acessando, né, me conectando com o meu corpo, com quem eu sou de verdade, eu descobri que o meu ritmo, ele é mais lento, ele é inconstante, ele não é igual aos meus colegas de trabalho e tá tudo bem. Só que aceitar isso no começo foi muito complicado. Então, assim, foi nessa época ainda, assim, linkado com esses dois hábitos que eu falei para vocês, né, quando veio a pandemia ali, que fez essa quebra, eu falei assim, nossa, eu estava precisando descansar, gente, pra vocês terem ideia. Foi em 2020 a pandemia. Desde 2010, que foi quando eu formei, eu nunca tinha tirado férias. Então, só pra vocês terem noção de como que eu estava cansada. E, enfim, então foi um período de descanso, de reconexão comigo mesma. Eu comecei a acessar todas as coisas que eu acesso hoje de autoconhecimento, de, enfim, porque eu senti esse chamado, gente, que eu precisava mudar e mudar de dentro para fora, porque quando a gente não faz esse movimento de olhar para dentro, se conhecer, a gente fica querendo nos medir com a régua do outro. Então, tipo, eu olho para os meus colegas de trabalho, por exemplo, todo mundo dá conta de dar 15 aulas por dia. E eu tentava, ficava muito cansada, e aí o meu trabalho começou a ficar prejudicado, né? Então, depois da pandemia que a gente começou a retornar aos trabalhos, eu tentei retornar ao meu ritmo de trabalho de antes, né? Trabalhar de manhã, de tarde, à noite, e o meu corpo sentiu muito. Eu comecei a desenvolver insônias, assim, bizarras. Eu não dormia, praticamente, resumindo é isso, eu não dormia, só dormia tomando remédio, muito remédio. Então, quando eu me vi num lugar viciada em remédio, Zolpidem, Clonazepam, tudo que você imaginar para dormir, eu tomava, e mesmo assim meu sono não era bom, e aquilo eu fui acumulando, fui acumulando, fui acumulando. Chegou um momento que eu falei assim, chega, eu soltei o controle, sabe? Eu tive que abrir mão de muitos alunos que eu tinha, aí eu cortei meu trabalho à noite. Falei assim, vou cortar meu trabalho à noite e vou deixar que... E assim, quando eu soltei o controle, né, que eu soltei o ego, porque foi difícil para mim aceitar, porque assim, né, quando a gente está identificado muito com o ego, o que o meu ego me fazia pensar nesse momento? Nossa, mas você vai dar esse tanto de passo para trás? Você vai parar aqui de dar suas 15 aulas por dia para dar, sei lá, 6, 7, 8, né, que é o máximo que eu aguento? Então, assim, a sensação que minha mente criou era que eu estava dando passos para trás, mas eu precisava, e dentro de mim, saindo da minha mente, eu senti que era o caminho, que eu precisava desse tempo, e foi o que eu fiz, sabe? E não me arrependo, não me arrependo, estou nesse movimento até hoje, trabalhando tanto que o meu corpo aguenta e também dando espaço para outras coisas, para outras oportunidades, sabe? Então, estou assim, nesse momento aí, revendo, recalculando um pouco a rota, muito com o pé no chão, soltando um pouco o controle, e sim, equilíbrio, né? A partir de agora, as próximas listas aqui que eu vou contar para vocês foram coisas que aconteceu mais recente, tá? Então, a outra coisa que eu deixei de fazer, na verdade, eu tô ainda deixando, é de consumir muito rede social, sabe? Principalmente Instagram e TikTok, porque eu tenho percebido o quanto que aquilo tem me deixado hipnotizada, sabe? O quanto que aquilo estava me sugando energia. Eu não sei vocês, provavelmente você já percebeu isso. A gente pega o celular ali, né, para passar um tempo, às vezes a gente tem 10 minutinhos ali, a gente começa ali meio que no automático, no Instagram ou no TikTok, a gente fica rolando feed. E eu não sei o que acontece, parece que o tempo, você tá 10 minutos, do nada passou uma hora.
sem fazer nada. E, tipo, às vezes consumindo umas coisas que não tem nada a ver com o que você quer, uns conteúdos rasos ali, às vezes desinformação também. Então, é muita informação, sabe, de muita coisa. Então, eu percebi que aquilo estava meio que me intoxicando mentalmente. Então, eu tô deixando, assim, um pouco de lado. Eu ainda tô com intuito de excluir mesmo, sabe? Meu Instagram e meu TikTok. Mas já deixei de usar muito, muito mesmo. E eu tenho percebido muitas melhoras, assim, sabe? É um pouco menos de ansiedade, sabe? Não sei se você percebe isso, mas as redes sociais me deixam muito ansioso, porque a gente fica ali rolando o feed, né? E o que que acontece? As redes sociais, principalmente TikTok e Instagram, elas foram feitas, desenvolvidas por neurocientistas que sabem do nosso cérebro. Então, aquela coisa de ficar rolando feed, o nosso cérebro, ele interpreta, ele fica sempre esperando o próximo conteúdo, sabe? Então, rola aquela ansiedade do sempre buscando o próximo, buscando o próximo, buscando o próximo. E na cabeça da gente, o cérebro, ele espera que termine, né? Só que não vai terminar. Então, se você não tiver essa autoconsciência, se você não tiver presente dentro da sua pele, você vai se deixar levar, sabe, por tanta informação, por tanta, né, estímulo que é as redes sociais. Então, eu tenho percebido isso, eu tenho diminuído, não tenho sentido muita falta, tenho visto melhoras e eu vou diminuir mais, com toda certeza. Se eu fosse você, eu diminuiria também. E o próximo hábito aqui que eu vou falar para vocês, esse também eu tenho aprendido a lidar, que é soltar essa coisa de querer agradar todo mundo, sabe? E aprender a dizer não. Eu tenho muito esse condicionamento que eu venho melhorando, né, com o meu processo de autoconhecimento. Antes eu olho assim para a Roberta de 10 anos atrás, eu me vejo assim uma pessoa completamente passando por cima das coisas que eram importantes para mim. E essa questão de agradar, né, querer agradar todo mundo, ter dificuldade de dizer não, isso é uma coisa muito enraizada aqui no meu processo, sabe? Porque eu tive muitos traumas de rejeição na infância. Desde lá com a minha mãe, até meus coleguinhas lá da infância, do prezinho, enfim, da vida toda, eu sempre tive muitas repetição de rejeição. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, um jovem adulto, tudo que a gente quer é pertencer, né? É pertencer ao grupo, é ser querido. Então, eu me via nesse lugar, passando por cima dos meus valores, já passei por cima de muitas coisas que eram importantes para mim, mas lá atrás eu nem sabia que era importante, sabe? Maria vai com as outras. Então, eu era essa pessoa. Então, eu sempre fazia as coisas para agradar as outras pessoas. E assim, gente, já sofri tanta humilhação com amizade nessa vida que nem sei. Mas hoje em dia eu sei do que eu quero, do que eu não quero, e eu absolutamente não faço as coisas que eu não quero fazer. Então, Roberta, ai, vamos fazer isso. Ai, não vou. Eu ainda tenho dificuldade de falar um não, só não, sabe? Assim, tipo, não. Por quê? Porque não quero. Eu ainda tenho dificuldade. Então, às vezes eu falo, não, porque não, porque eu tô cansada, porque eu ainda arrumo uma desculpa. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando em mim. E outra coisa que eu deixei de fazer foi ficar falando as minhas coisas para as outras pessoas, sabe? Eu tenho muito isso, tinha, né, que eu parei. Tanto coisas que eu queria fazer, coisas que estão acontecendo na minha vida, coisas que não estão acontecendo. Eu sempre tinha essa coisa da troca ali de opinião. Eu fiquei mais calada, sabe? Com a minha vida pessoal, com as coisas que eu tô fazendo, com as coisas que eu tô aprendendo, porque eu percebi isso que nem todo mundo tá ali para te ouvir, nem todo mundo tá ali para torcer com você, nem todo mundo tá com a consciência aberta para ouvir, para aprender o que você tem para ensinar. Então, ultimamente eu tenho ficado mais, sabe, na minha. E a última coisa, gente, que eu deixei de fazer, que eu tô deixando de fazer, que eu ainda tô no processo, ainda tô aprendendo, mas assim, é o que tá mais me transformando, sabe? Que é o parar de identificar com os meus pensamentos, sabe aqueles pensamentos que nos deixam ansiosos, aquele fluxo mental que fica, sabe, um pensamento atrás do outro, aquela coisa toda. Então, às vezes você fica pensando nas coisas que vão acontecer, né? A gente fica lá projetando, pensando nos nossos compromissos, aí a gente fica nessa ansiedade nas coisas que estão para vir, ou a gente não tem as respostas das coisas e a mente vem trazendo cenário, vem trazendo possibilidades, e quando você assusta, você está completamente ansioso. Era o meu caso. Ou às vezes coisas do passado, né, coisas que já passou, e a gente fica remoendo, nossa, eu deveria ter feito assim, que eu deveria ter falado assim, feito assado. Então, eu meio que parei. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre isso, vou deixar linkado para você. E, enfim, eu tenho praticado isso, praticado a presença, e tá sendo muito maravilhoso, sabe?
Bom, gente, essas foram as coisas, né, os hábitos que eu deixei de fazer aqui no meu processo e que me transformou, vem me transformando a cada dia. E se você aí do outro lado, se você ressoou aí com alguma coisa aqui que eu falei, se você está sentindo que sua vida está precisando de você rever aí alguns hábitos, né, abandonar alguns hábitos que você já sabe que não te faz bem, se reconectar com outros. Então esse vídeo aqui é para te inspirar e te mostrar que é possível sim, se você tiver paciência com o seu processo, se você estiver disposto a mudar, né, porque é um processo de transformação, é um processo de mudança, toda mudança, ela é um pouco desconfortável, mas é sempre transformador, é sempre libertador, a gente está sempre se tornando pessoa melhor do que a gente foi um dia. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se fez sentido para você de alguma forma, comenta aqui embaixo para mim, deixa o seu like para ajudar aqui para o YouTube entregar esse vídeo. Eu tô no começo aqui no YouTube, então é muito importante seu like, compartilha também e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ok? Um beijo e até a próxima.